Boa noite, agora sim, acho que estamos preparados para mais uma live top aqui na Saúde Ônibus, muito bem. Hoje eu já vou solicitar aqui, nós vamos falar com a Cíntia, a Cinha, psicóloga. Conheci ela recentemente, tem uma formação super bacana, mas super bacana mesmo, tá? Que eu vou ler aqui para vocês. E nós vamos dar sequência nessa live topíssima agora. Aí, já vou estar chamando a Cíntia. Ótimo, gracinha. Parece que está tudo em ordem. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos tentando aqui ainda. Mais uma vez. Estamos tentando de novo. Enquanto isso, enquanto eu estou aqui conectando com a Cíntia. Ah, ela entrou agora. Tá perfeito. Boa noite. Boa noite. Gente, estou aqui falando Tudo com a bem? Cintia. Conheci ela há poucos meses, mas já convidei ela para vir até para aqui para Uberlândia, tá? Então, fiquem aí na espreita que nós vamos trazê-la para Uberlândia para fazer alguns workshops. E para começar, para vocês saberem, eu tenho que pegar uma cola aqui porque o currículo dela é muito grande, tá? Então, vamos lá. A Cíntia é psicóloga, faz constelação familiar, tá? Ela é coach de mulheres, especialista em psicomotricidade, formação em psicoterapeuta sistêmica e terapeuta floral. Ela tem uma formação que eu achei muito interessante, depois ela pode contar talvez um pouquinho também sobre o método Resseguier, é assim que fala? Sim, Muito sim, bem. de francês. Em instrutora autorizada pelo Dr. Cláudio Naranjo. Olha isso, hein? O que nós estamos falando aqui, tá? No programa de análise dos eneatipos, tá bom? É, faz atendimentos online, faz atendimentos de casais, faz workshops de desenvolvimento de mulheres, enfim, mitologia grega, os arquétipos femininos, faz bastante coisa e no Brasil inteiro. Então, essa é a Cíntia, tá? Ferreira Ribeiro. Muito bem-vinda, Cíntia, aqui no canal. Tudo certo? Tudo certo, muito grata. E eu agradeço muito o convite, assim, tinha muito tempo que eu não fazia live e eu gosto muito, é um assunto que eu adoro, né, falar, que é sobre o enneagrama, psicologia dos eneatipos. E muito bom, né, se o nosso contato foi no workshop, sua participação foi muito efetiva e é interessante ter os frutos desse trabalho, assim, né, ver os frutos semeando mesmo para muitos lugares. Perfeito. Olha, eu realmente já tinha vontade de ter feito aí algum tipo de formação, conhecimento sobre o Enneagrama, mas, gente, eu não sei se como eu, muitas pessoas aqui, pelo menos eu tenho ouvido falar, se preocupando mais assim com o Enneagrama, e nós vamos explicar o que que é, no sentido de dizer assim, você é que número? Que número você é? Qual é a sua característica, etc. E é muito além disso. Na realidade, nós vamos falar aqui sobre personalidade, sobre ferramentas que nos auxiliam no processo de autoconhecimento, para que a gente possa ir moldando um desenvolvimento do nosso caráter, da nossa vida, e inclusive formas diferentes de ver o outro, de se ver e ver o mundo. Nós estamos falando de uma coisa bem mais ampla, tá? Eu queria muito ter ido para a escola Sati, depois a Cintia vai falar agora. Eu não consegui conciliar a minha agenda. É a escola de desenvolvimento aí criada pelo Dr. Cláudio, tá? Que vai falar também sobre os eneatipos, mas tem muito mais do que isso. E por isso eu não podia deixar, uma vez que a gente é picado pelo conhecimento em algum nível, né? A gente não pode Sim. deixar de explanar, explicar, divulgar aquilo que a gente acredita, tá? Então é isso que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar que existem
9 tipos de personalidades, né, essa psicologia, e cada uma dessas personalidades tem características positivas e negativas, e nós usamos todas elas, mas uma em especial. É uma característica que nós temos. E a partir desta percepção de quem somos nós, de como nós agimos, como nós entendemos o mundo, a gente pode ir expandindo muito mais essa ideia. É isso, Cíntia? É isso mesmo. A gente sabe, tem conhecimento do Eneagrama no mundo há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Mas aplicado à psicologia, à personalidade, né, e cristalizado e documentado, foi com o Gurdjieff, que foi um filósofo bielorrusso. Ele transmitiu o conhecimento, era um conhecimento transmitido oralmente para o Oscar Ichazo, que era um boliviano, que passou para o Cláudio. E o Cláudio estruturou como nós conhecemos hoje. Então, ele estruturou a metodologia dele, que é mais do que o Eneagrama, do que essa coisa dividida em 9 números e a gente apenas rotular as pessoas. É a psicologia dos eneatipos, né? Toda uma metodologia própria, onde ele, através das pesquisas dele, ele foi aluno de Harvard, né, psicologia social, e ele fez, durante toda a vida dele, muitos grupos, muitas pesquisas, muito sérias, né? Então, ele cientificou, assim, esse processo, né? Ele era um psiquiatra muito renomado, inclusive, e aí ele elaborou a psicologia dos eneatipos, como a gente conhece hoje, que é para além de fazer um teste, saber qual é o seu número, né? Ou o seu eneatipo, a gente na psicologia chama de personalidade ou caráter, mas é um caminho psicoespiritual, que a gente chama, né? Através de práticas de meditação, do autoconhecimento, né? Técnicas próprias. E aí você fica sabendo, né? É como se tivéssemos em tantos bilhões de habitantes no mundo, realmente existem, assim, certos padrões e que a gente pode conhecer ou não esses padrões. O Jeff, quando ele fazia os grupos dele, ele era de uma forma muito assertiva. O pessoal chamava, né, achava que era meio dura a forma que ele usava, porque ele pegava o caráter, assim, ou a dificuldade, o vício da pessoa e trabalhava em cima daquilo, né? O Cláudio abrangeu mais, eu, por exemplo, né, eu sou autorizada, mas ninguém da escola, nós não somos autorizados a falar para a pessoa qual é a personalidade dela. Porque é todo um caminho que a pessoa percorre de autoconhecimento. E ninguém melhor, né, para falar e saber de si do que a própria pessoa. Então, a gente só vai conduzindo, né? Vez ou outra, quando a pessoa está meio fora, a gente entra e dá uma dica, mas sempre conduzindo nesse lugar de caminhar dentro da própria história. Parece que, Cíntia, a sua internet aí deve ter dado alguma instabilidade, mas deve estar voltando. Enquanto isso, voltou agora. Mas, gente, isso é uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente vai além de uma ferramenta, né? As ferramentas, elas dependem de quem está por trás daquilo, né? Então, assim, quando você pega um profissional da área de saúde que tem ferramentas, né, não significa que ele precisa utilizar exclusivamente só aquela ferramenta naquele momento, etc. Porque a abrangência do profissional vai escolher melhor quais as ferramentas, qual o momento certo e qual o momento em que cada um está. Essa é a diferença de uma avaliação individualizada, né? Quando você olha para a pessoa e entende um pouco mais sobre ela. E, Cíntia, me conta agora, para a gente poder entender aí, quem não conhece, né? E para eu também aprofundar mais, como que você descreveria o Dr. Cláudio? Como que ele chega na sua vida? Conta isso para a gente situar todo mundo de quem que nós estamos falando, né? Ele é uma pessoa, assim, difícil de descrever, porque inúmeras qualidades, é um ser humano que buscou o equilíbrio em várias partes da vida, né? E aqui em Divinópolis, começou um pequeno grupo quando eu era adolescente. Então, eu comecei o Eneagrama, eu tinha 16 anos. E nessa escola, eu fiquei como instrutora 10 anos. E
Bem depois, porque eles não divulgavam, às vezes, muito a escola SAT. E aí eu tive contato, fiquei sabendo da escola SAT, fui para o SAT, né, e conheci o Cláudio lá. Então, eu só ouvia falar de livros, de nome, né? Achava que era uma pessoa muito distante. E aí comecei a fazer o SAT, sempre que eu podia, assim, eu queria ficar perto dele, ao lado dele, porque, assim, eram muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Ele é muito sábio, muito generoso. Só de estar na presença dele, a gente já via uma mudança, assim, sabe, no ambiente. Apesar dele ser muito científico e muito assertivo, ele também era muito compassivo e ele gostava muito de ajudar as pessoas a se desenvolver. Então ele ajudou muitas pessoas, né, assim, muitas famílias a se estruturarem. E aí sempre que eu estava lá, eu ficava chegando perto, queria ficar perto. E aí um dia eu cheguei, né, numa ocasião, cheguei perto dele e falei, né, sobre a vontade, porque ele me via, assim, acompanhando os grupos, acompanhando outros terapeutas, vendo como eles conduziam, que eu sempre gostei muito, né, desse lado terapêutico. E aí falei com ele que eu tinha essa vontade, e ele falou assim, que sim, que ele estava me observando. E que me daria resposta quando fosse possível. Isso foi aqui em Brasília, em maio. Em novembro, isso foi em 2015, em novembro teve um simpósio na Itália e eu fui para esse simpósio. Chegando lá, eu vi até me perdido, assim, do pessoal, não sabia como entrar no lugar, assim, estava perdido, tinha perdido meu voucher, assim. E de repente abre o elevador, ele sai, e aí eu falei, preciso conversar com o senhor, ele agora, vamos almoçar. Aí eu fui entrando com ele, e ele, daqui a pouco a gente conversa. E aí ele me autorizou, né? Falou assim que via, né, o meu comprometimento com esse trabalho e que era um prazer que eu pudesse falar sobre o enneagrama, né? Ensinar, porque ele estava me acompanhando ali, me observando há algum tempo. E aí, então, agora, desde então, eu sou ligada à escola dele, né? Que é a escola SAT. É a maior escola de autoconhecimento do mundo. Onde eu me encontrei, onde eu me abasteço, tanto como discípula dele, aluna dele, mas também vou lá para me tornar uma profissional melhor, né? Para passar isso para as pessoas. Porque Ô, não existe Cíntia, um ponto final nesse e caminho. explica pra gente o que significa SAT e o que acontece, assim, o básico. Por que uma pessoa iria para o SAT, por exemplo? Sim, é uma sigla que significa Secrets After Truth, que é seguidores da verdade, buscadores da verdade, né, em inglês. E aí o SAT é a continuação do Enneagrama. Né? Então, por exemplo, o Enneagrama, eu fiz o Enneagrama, eu vou fazer e tá tudo certo. Não, esse workshop que a gente faz é como se fosse um introdutório, porque você vai saber quais são as suas qualidades, como é a sua essência, como você se comporta, né? Como é a sua neurose, sua personalidade no mundo. E aí, se você tiver vontade de se desenvolver mais, você tem a porta de entrada através desse workshop para a escola SAT, que vem os melhores e os maiores terapeutas do mundo, né, escolhidos por Cláudio, né, gestalt terapeutas, sistêmicos, consteladores, escolhidos por ele, que dá, né, tá dando prosseguimento ao trabalho dele. Ele deixou tudo certinho, assim, tudo programado, tudo esquematizado, né? E organizou toda a escola para ter continuidade, apesar Top, dele. né, Então, sim? assim, é isso, né? É dar continuidade a um processo de autoconhecimento através de meditação, junto, né, com toda a equipe dele, aprofundar no próprio eneatipo e várias outras terapias que tem lá. Ô, Cíntia, e conta pra gente, então, como que é essa divisão aí dos eneatipos, né? Esses 9 tipos aí, ele é baseado nas qualidades, ele é baseado em características físicas, ele é baseado em características emocionais, ele é baseado em algumas falhas da personalidade? Como que caracteriza aí esses eneatipos? Sim. Os eneatipos, Claudio fez um extenso estudo, né? Ele pega coisas de Reich, Freud, né? Pius, da Gestalt. E aí, o que ele fez com isso? São 9 números divididos em 3 centros. Desculpa, só beber uma água.
São os 3 centros que a gente sempre se enquadra em um desses 3 centros, que é o centro emocional, relacional, são pessoas que dão mais atenção às relações, importância ao que os outros pensam delas, as imagens, a imagem que o outro tem dela. Então, esses são os emocionais. O centro intelectual ou racional, que são pessoas mais planejadoras, pessoas que querem entender o mundo a nível de conhecimento, de entendimento. E os motores, que são pessoas mais da ação. Então, a gente divide nesses 3 centros os 9 números, ou eneatipos, que são os 9 pecados, os 7 pecados capitais, mais 2. Então, a gente tem os vícios de cada eneatipo. Isso é interessante, né, Adriano? Então, por assim, exemplo, quando a gente assim, fala dos vícios, nesse primeiro ponto, assim, tem a característica do ser motor emocional mais racional e tem a característica dos vícios, então. Então, esse conjunto sim. entre a primeira característica emocional, daquilo que importa para a pessoa, mais essas tendências aí de vícios, é que vão caracterizando a pessoa no início, né, vamos dizer assim, da jornada de autoconhecimento dela. É isso, né? Sim, é porque na própria vida, na nossa história, no workshop a gente vai ver isso. Teve algum evento, né, alguma marca na história que ficou ali gravado mesmo, sabe? Como se fosse um disco que ficou gravado e aquilo ali a gente começa a desenvolver a personalidade através desses eventos. Então a gente dá mais preferência a um desses centros e a exatamente um desses vícios emocionais. É claro que nós vamos ter os 9, mas em um a gente se fixa. E fixamos todos os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas decisões. Então, quando você começa a entender qual é o seu eneatipo, você percebe por que você tomou uma decisão há 10 anos atrás, por que você sentiu de uma forma que não estava condizente com a realidade, sabe? Que estava um pouco fragmentado. Você começa a alinhar, a equilibrar mesmo, né? A sua vida, a sua forma de ser no mundo. É como se descortinasse, assim, algo que estava escondido. E a hora que eu descubro, Cíntia, por exemplo, né? Então, para quem não conhece, a gente tem aí algumas características. Por exemplo, uma pessoa que tem mais ira, uma pessoa que é mais vaidosa, uma pessoa que tem mais luxúria, como vício, uma que tem mais medo. Algumas características. A hora que eu descubro isso, na hora que eu me percebo assim, isso significa que eu tenho essa tendência sempre, vai ser minha primeira resposta instintiva, ou a partir deste conhecimento eu vou ir domando, eu uso essa palavra, domando, controlando essas características. Como que isso me ajuda, conhecendo esse eneatipo? Olha, é um trabalho, a gente fala que é um trabalho para toda a vida. O autoconhecimento traz clareza. Então, perceber como a gente atua, né, no mundo te dá mais consciência. Então, pode ser que muitas vezes você vai perceber, vai ver o ego, né? A gente fala, o ego atuando na hora e vai conseguir fazer diferente. Às vezes você vê e não faz diferente. Mas a beleza do trabalho é você ter a consciência. Sabe, não, aqui não era minha essência. Eu não fiz o que eu precisava fazer, o que eu gostaria. Eu fiz o que meu ego reagiu. Porque o ego, muitas vezes, ele chega na frente. Eu costumo dizer que ele vai assim um quarteirão na nossa frente. Então, parece que essa distância vai diminuindo. A gente vai entendendo como a gente reage, sabe? Por exemplo, um eneatipo 5, ele escolhe para sobreviver o vício da avareza. E ele tem muito apego a si mesmo. A avareza, aqui nesse caso, é principalmente a avareza de si. Então, ele se retira do mundo como uma forma de proteção. Ele vê um mundo muito grande e imagina que não vai conseguir lidar com esse mundo. E ele vai em busca de conhecimentos, de entender esse mundo, retirando-se. Nessa retirada, porque provavelmente lá na história dele ele foi muito invadido, que pode, né, deve ter tido uma ocasião assim familiar,
né, ou de alguma pessoa importante na infância que invadiu, ele precisou de se retirar. E aí ele toma sempre esse vício de se retirar das situações. Nessa retirada, ele perde muitas oportunidades. Ele perde oportunidades de relacionamentos que podem né, fazer com que ele seja feliz, de trocas interessantes, de distribuição de conhecimento, de troca de conhecimento, de troca com a vida e com o mundo. Entende? Aí ele tendo essa clareza de como ele funciona, ele começa a se distanciar menos do mundo, se apresentar mais, né, interagir mais com o mundo, com este mundo e com as pessoas. Claro que dentro do limite dele, mas com mais consciência. E caracteriza pra gente aí as três figuras, as três características, vamos dizer assim, os eneatipos, de acordo com a característica motora, emocional e mental, racional. Como que é? Qual que é cada um? O que caracteriza? Então, vamos começar com os relacionais ou os emocionais, que a gente chama. São as pessoas que, né, que dão muito valor às relações, à imagem que o mundo tem delas. São os eneatipos 2, 3 e 4. O número 2, né, a gente chama o eneatipo 2, ele tem o vício do orgulho. Então, são pessoas mais orgulhosas. Dá para falar um pouquinho de como que foi assim na infância? Dá sim. Só o nome dá. Vamos falar um pouquinho, só para a pessoa, não para ela, obviamente, isso que a gente quer deixar claro, se caracterizar, eu sou isso, aquilo, porque exige muito mais. Mas para a pessoa começar a perceber assim, olha, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo, né? Então, se eu começo a entender por que eu me sinto mais orgulhoso, por que o orgulho é uma característica predominante, vaidade é uma característica predominante em mim, por que eu sou mais avarento, medroso, etc., eu acho que a gente ajuda a instigar a pessoa e falar assim, olha, você precisa buscar um pouco mais de conhecimento sobre você mesmo, né? Então vamos falar um pouquinho, sim. Então 2, vamos lá. Tá, se ficar extenso, você me ajuda aí, o Instagram vai cortar a gente assim com 50 minutos, mas ainda tem 35, então dá tempo. Ah, então tá bom, tá bom. Então, o eneatipo 2 é uma pessoa orgulhosa. O que é a pessoa orgulhosa? É uma pessoa que tem muito a oferecer. Por quê? Na infância, as necessidades emocionais da criança não foram atendidas. E aí a gente sempre vai buscar um padrão para sobreviver. Então o eneatipo 2, ele pensou o seguinte, as pessoas não estão me vendo, eu preciso sobreviver. Eu não sou atendida, então eu já sei como que eu vou fazer. Eu vou fazer para os outros que eu gostaria que eles fizessem para mim. E assim, ela se tornou uma criança muito boazinha, e tinha a atenção dos adultos quando ela fazia muito para os outros. Então, é uma criança dadivosa, generosa nesse sentido de fazer para o outro. Sempre fazendo o que a carência dela gostaria de receber, né? Então, o orgulhoso é isso, assim, eu não preciso de ninguém, né? Porque ele colocou a própria necessidade no bolso e foi em busca de atender as necessidades das pessoas que conviviam. Então, basicamente, esse é o 2. O 3... é a vaidade. A vaidade também, ele foi muito engrandecido, porque o negócio do Eneagrama é que é uma questão de amor. Cada um buscou isso em busca de amor, né? Como eu vou ser amado nesse mundo? Aí o 3 viu que era amado e recebia atenção quando ele fazia, e ele era muito produtivo. Então são as pessoas muito produtivas, voltadas para o sucesso, workaholics, porque eles entendem que o que eles fazem ou o que eles produzem são o que eles são. Então, se eles têm uma boa profissão, sucesso, em qualquer, né, área que eles atuem, eles se sentem amados. Então, a vaidade é isso, né? Assim, é o pavão. Eu vou mostrar o que eu tenho de bom, né? Para tentar fechar esse buraquinho aí da falta de amor. Então, essa é 3. O 4 a gente chama de inveja. Isso. Alguns autores chamam de individualistas. O Cláudio não fazia essa distinção. A inveja no Eneagrama não é inveja como a gente vê por aí. É mais do que eu querer o que é seu, é eu ver você e me sentir inferior.
Então, ele tem um sentimento, né? Ele é muito próximo do sofrimento. Então, são as pessoas que olham para o outro e se sente inferior. Ela tem essa dificuldade de se valorizar. E o que aconteceu com essa característica lá atrás? Por que ela se sente inferior? Muitos egos eneatipos 4 falam assim que na infância tiveram, é como se a gente chamasse de um corte mesmo no emocional, ou, por exemplo, tiveram alguma coisa trágica mesmo. A mãe adoeceu, precisou ficar um mês no hospital, 15 dias, ou alguém faleceu. Ele se associou ao sofrimento em algum momento na infância. E aí o 4 entende, apesar de ter muita culpa e sofrimento, que se ele sofre, ele obtém a atenção do outro. Então, pode ser uma pessoa que fica viciada no sofrimento, sabe? Viciada na atenção do outro. Esses 3 primeiros eneatipos, né, que eu falei, 2, 3 e 4 são os da imagem, eneatipos da imagem. Então, é importante o que o outro pensa deles, né? O que o mundo pensa deles. A imagem que o mundo tem sobre eles. Então, isso é muito importante. Eu posso dizer que nesse grupo emocional são características, o 2, 3 e 4, que é muito pro mundo. Assim, eles tentam conquistar o mundo para poder se fortalecer? Sim, sempre a atenção é para o mundo, mas esses 3 é nesse sentido assim da imagem, né? O que o mundo pensa sobre mim, o que os outros estão pensando sobre mim. O mundo me ama, né? Tem essa atenção, né? Essa preocupação com o que o outro pensa deles, né? E a atenção que o mundo dá, né? Então, esses 3 são os emocionais ou relacionais. E aí a gente passa para a tríade, que a gente chama a tríade do medo, que são os 5, 6 e 7. Que o 5, eu falei um pouco, né? Inicialmente dei aquele exemplo, que é a avareza. E a avareza aqui também não é uma avareza ligada diretamente ao dinheiro, pode ser também, mas principalmente a pessoa que ela é avara de si mesma. Então, a pessoa que você vai dar a mão, ela vai dar só para cumprimentar a pontinha da mão, vai abraçar, ela vai abraçar de longe, sabe? Assim, querendo pouco contato, porque ela tem o receio do engolfamento que a gente fala. Ele é apegado, né? Ele tem uma identificação com o desapego. Na verdade, na infância, eles puderam, né, assim, tem alguns casos que tiveram uma infância, assim, de mães ou quem cuidava ali, de serem distantes e também muito invasores, sabe? Então, tinha uma instabilidade, talvez, no ar. E aí, o ego 5, ele quer se distanciar do mundo, porque ele acha o mundo uma coisa muito grande, difícil de lidar, e aí ele se retira do mundo como uma forma de manter aquele círculo dele. Ele fica em torno daquele círculo que ele mesmo cria. Fica bem. Ele é avaro de si. Ele quer sempre ficar sozinho para entender. Nas relações, às vezes as pessoas falam, mas o 5 tem dificuldade de demonstrar que ama. Não é que ele não ama, ele realmente tem dificuldade em demonstrar. Às vezes, sozinho, ele fica passando um filme, assim, de como a pessoa é interessante, como ele está gostando, sentindo, né? Sentindo o sentimento, mas na presença da pessoa, ele não consegue demonstrar realmente. Porque tem também tem um ideal, sabe, de amor, assim, uma pessoa que vai chegar e vai ser perfeita, né? Dentro do que ele cria. Perfeito. Então, esse é o 5, que é a avareza. O 6 da tríade do medo é o próprio medo. Né? São pessoas que... Aqui tem uma subdivisão, né? Que é o 6, o fóbico, o contrafóbico, que tem medo e o que foge do medo, fazendo medo no outro, né? E, geralmente, na infância, esse eneatipo, ele teve uma dualidade com relação às leis e às normas.
né? Ora, estava tudo bem, ele pode ter tido um pai muito bonzinho, muito, né, permissivo, e uma mãe muito brava, sabe? Muito cheia de regras. Então ficou dentro dele uma dúvida de onde que era a regra, porque também ele foi muito castigado. Então o NA tipo 6 ele tem medo de ser castigado. Por isso, ele é uma pessoa que está sempre em dúvida, sempre com medo de vir o castigo, de tomar uma decisão, de ir para um lado, de ir para o outro, de ir para uma carreira, sempre começa uma faculdade, começa outra, acha que não é, faz um concurso, não é aquilo, entra para uma carreira, muda, sempre dúvidas, né? A dúvida sempre persegue esse negativo. Essa pessoa, ela está buscando um líder, ela está buscando alguém, assim, que ajuda, assim? Ou se tiver uma pessoa no Sim. relacionamento que impulsiona, ajuda, é isso? Ou não? Sim, sim. Sempre busca alianças protetivas, né? Porque se sente sempre com medo, né? E tem sempre medo do castigo. Então, o Neatipo 6 é aquela pessoa que chega no lugar, já fica um pouco paranoica, assim, se alguém está falando dele ou não, se é aquela que o pessoal vai aceitá-lo bem. E já, primeira coisa que ele pensa também é quem é que manda naquele lugar ali. Porque aí ele vai querer se associar, né, para ter uma aliança ali protetiva. Se acontecer alguma coisa, ele é amigo, né, de quem manda. Perfeito. Isso. Do 6. E o 7, né, que também é o último aí Uhum. dos racionais. O vício emocional é a gula. A gula que também a gente não vê como a gente vê no mundo. A gula muitas vezes não é gula de alimentos, mas sim né, de intensidade, de acontecer várias coisas. São pessoas inquietas, né, ávidas por experiências. Então a gula é por diferentes experiências. Na infância, provavelmente pode ter passado um momento assim de medo terrível, e ao invés dele ter ido, ficado no medo como 6, ou entrado para dentro como 5, ele vai para fora. Então ele vai, é um eneatipo que ele vai organizar e manipular, sendo muito estrategista, muito argumentador, muito o mais, né, festeiro, assim, festivo do Enneagrama, assim, no sentido de que gosta de muitas novidades, né? Quem Muito viaja empreendedor, muito, quem viaja muito, quem tem muita namorada, namorado, quem faz muito curso, quem não para em lugar nenhum, poderia ser isso aí? poderia ser isso aí, é isso mesmo. Porque não gosta de tédio, assim, e se sente facilmente entediado. Então, o Enéatipo 7, ele precisa de ter sempre, sabe, assim, uma coisa nova acontecendo na vida dele. E aí ele vai buscar isso, né, de diferentes E tem, formas. tem que ser novo e emocionante? Tem que ser algo novo e emocionante. Muito bem, então. Senão não tem graça. Então, são os racionais, né? Ou os Ô, intelectuais. Cindy, quando você fala em infância, que na infância aconteceu isso e aquilo, a gente está falando de infância de que idade a que idade? Que vai despertar essas características de comportamento. Olha, isso aí não tem uma coisa certinha, não. Sabe? Mas até os 7 anos de idade são os anos mais importantes. Sabe? Isso assim, a gente estende um pouco mais, mas até os 7 anos são E, os anos assim, de glória. e Vamos homem e falar. mulher têm diferença em relação a esses eneatipos? Por exemplo, assim, tem mais homens que são mais mulheres que são 6? Tem alguma relação com a sexualidade? Não? Essa questão do homem, mulher, tem relação com a idade? Por exemplo, eu posso manifestar um determinado tipo de eneatipo, né? Assim, aos 20 anos e aos 80, sei lá, eu tenho mais medo, eu vou estar mudando isso? Isso tem essa relação? Ou tem essa formação mais fechada? Como que é? Tá. Então, a gente está falando aqui, vou responder essa primeiro, nós estamos falando aqui de estrutura de personalidade, né? Então, se é estrutural, é fixo. Então, o eneatipo a gente não troca.
quando a gente começa a estudar o eneatipo, a gente vê que tem subtipos em cada número, em cada ego. E aí sim, os subtipos podem mudar ao longo da vida. Não tipo de um mês, de um final de semana para o outro, mas tipo, na adolescência eu fui um subtipo, na vida adulta eu estou outro. Mas o eneatipo não. Ele tem uma estrutura fixa, que é a partir ali, né, que se estrutura mesmo a partir das primeiras relações, nos primeiros anos de vida. Agora, com relação aos sexos, assim, né, não temos dados, né, certos sobre isso, mas sim, o eneatipo 2, por exemplo, é o eneatipo da sedução, né, olha muito para o outro e quer seduzir. Então, a gente tem muitas mulheres no eneatipo 2 e menos homens, assim. Não que não tenha, mas tem. Uhum. Então, tem mais mulheres. É Né? uma tendência só, né? Uhum. É mais para uma tendência, né? Não dá para dizer Sim. isso, mas tem essa tendência. Agora você falou na outra questão que eu achei que vale a pena destacar. Então, nós temos 9 eneatipos, pessoal, mas tem mais 3 subtipos dos próprios eneatipos. Então, só aqui nós estamos falando já de 27 características para a gente poder transitar dentro das nossas relações, da nossa vida emocional. Então, não é tão simples assim. Até porque você vai se identificar, vai elaborar o seu programa de desenvolvimento, né? E não pode estar julgando a outra pessoa a partir do eneatipo X, já que ela também está num trânsito, num movimento ao longo da vida. Não é isso, Cíntia? Exatamente. Na verdade, o Cláudio falava que eram 27 caracteres, né? Ou 27 eneatipos. Mas para a gente não confundir agora, né? Porque a gente está começando a falar, não é muito bom a gente entrar, porque não dá tempo e é um assunto mais extenso. Né? Perfeito. Vamos aos motores, então, né? Vamos aos motores. Focar nos motores. Então, os motores, no Eneagrama, no desenho do Eneagrama, ele fica na parte de cima e ele são o 8, 9 e 1. 8 é a luxúria. São pessoas que na infância perderam a confiança no cuidado do outro, em alguma autoridade, sofreram algum tipo de violência emocional ou física, assim, e aí eles entenderam bem pequenos, assim, que não poderiam confiar nas pessoas, então que eles só poderiam confiar em si mesmos. Então são aquelas crianças que bem pequenas, assim, já enfrentam autoridade, né, fazem parcerias, assim, com os mais fortes, né, que é a luxúria, assim, e tem uma tendência à intensidade, né, a viver bem, a bom vivance, né, comem muito, bebem muito, em alto, são uma postura mais, né, representativa, você vê, assim, no ambiente, a força de um ego 8, eles são realmente muito do físico, né, assim, instintivos mesmo, muito físicos, assim. O 9, que é a preguiça, o 9 aqui... Deixa eu só colocar isso, então. A gente consegue, então, também, a pessoa não precisa falar, então, de bater o olho na pessoa, pela estrutura corporal, pelo jeito que arruma o cabelo, pelo jeito que veste, se põe ou não maquiagem, a gente começa a ter uma ideia da característica da pessoa, ou seja, da forma como ela se comunica com o mundo. É isso? Olha, Diana, com o passar do tempo, a gente tem essa visão, sim. Né? Você que tem, né, que estuda muito sobre isso também, né? A gente que já estuda, então, por exemplo, quando chega uma pessoa no meu consultório, eu já olho assim e já imagino, sabe? Assim, já vejo, essa pessoa tá me cheirando ser assim. Aí eu já vou com as perguntas. E quando você faz isso, você sente isso, isso, aí a pessoa, sim, mas como você sabe? Você, né, tava me gravando na minha casa? Como assim? Alguém veio aqui te falar, né, te falar da minha vida? Como você sabe? Não, né, eu não sei. Eu estou apenas deduzindo, porque realmente os eneatipos, eles têm algumas certas características que são próprias mesmo do ego. E isso facilita, assim, a nossa comunicação, por exemplo, o rapport, a gente se colocar mais fácil no lugar do autoconhecimento dos eneatipos nos ajuda nessa questão da comunicação mesmo, a gente chegar nos ambientes e entender como é o jeito de cada um, ou até para não se magoar, né?
Tem uma pessoa que às vezes é muito seca, e você fala assim, será que eu sou muito vítima ou será que aquela pessoa é muito seca? Aí de repente pode ser que você comece a perceber que nem, às vezes nenhum nem outro, ou só um, né? Você é muito vítima, então você tem que tomar cuidado, às vezes, né, para não achar que todo mundo está te maltratando, te olhando. E o outro, às vezes, né, também, que ele é seco, mas ele é seco com todo mundo. Porque para ele a comunicação é assim, não é um problema com você. Eu acho que ajuda, né? Nossa, ajuda demais. Essa é uma das outras, né? Essa é uma das pérolas do Enneagrama. Porque eu me conheço, mas eu conheço o outro também. Então, quando eu fico sentida com o outro, né? Porque o outro está conversando muito, ou se ele está conversando pouco, se ele não me deu atenção, eu começo a entender, porque ele é desse eneatipo e ele é mais introvertido. Então, ele precisa do momento e do espaço dele. Não tem a ver comigo, né? Porque quando a gente tá meio fora assim, do automático do mundo, a gente acha que a gente é o centro do mundo. E com o autoconhecimento, você começa a perceber que tem maneiras diferentes de viver, não? O outro precisa do espaço dele. Eu sou uma pessoa que gosto mais de estar perto, de abraçar, e, né? E de alegria, de fé. Não, o outro não é assim. Então não tem a ver comigo. A gente pode conversar, encontrar um meio termo para isso. Eu acho isso maravilhoso. Show de bola. E o 9, então, que a gente começou a falar. Sim, o 9 ele tem o vício que é a preguiça, e a preguiça que no Enneagrama não é vista como a gente vê por aí também no mundo, não é uma preguiça de fazer as coisas, é a preguiça de se ver. Então, o 9, perdão, ele na infância ele foi pouco visto. E ele começa a entender que ele fica ficando mais acomodadinho assim, na vida, meio, sabe, de mediador. Ele vai passar por despercebido nos conflitos, então ele não gosta de conflito, então ele meio que se anula. Então a preguiça no Enneagrama é a preguiça de si. Ele não faz muito por si. Ele se anula em detrimento dos outros, ou do parceiro, ou da família, ou do grupo que é importante para ele. Né? A preguiça de se ver. Então, ele pode se anestesiar ou se acomodar, muitas vezes comendo muito, ele pode beber muito, como se fosse muito importante ele fazer uma coisa para ele naquele dia, tipo, ele tem que fazer a matrícula da faculdade e ele esquece, numa anestesia total, porque ele não se vê como prioridade na própria vida. Então, a preguiça aqui no Enneagrama é nesse sentido de ter a preguiça de se ver. De bola. Show de bola. Terminando, O 1, né? Ficou 1, que é a ira. E a ira também, às vezes, muitas vezes, não é expressa, assim, sabe? O eneatipo que foi, na infância, muito cobrado em ser perfeito ou perfeita, aluno exemplar, né? A gente fala o coroinha do padre, tudo muito certinho, cabelo todo arrumadinho, sobrancelha, nada fora do lugar. Então, é uma pessoa que ela vai em busca do perfeccionismo. Ela, para ser amada, ela busca ser perfeita. Perfeita e também buscando aperfeiçoar a todos ao seu redor. Né? Os parceiros, o mundo, seja qual for. Inclusive, o subtipo manda muito aqui nesse sentido. Então, o eneatipo 1 tem é uma ira, mas é uma ira guardada, porque ele tem uma postura de mudar e perceber no mundo que não está perfeito. E aí terminamos, né, o motor. São esses 3 últimos motores, são a tríade da raiva, e cada um expressa, né, e lida de uma forma com a raiva. O 8, ele expressa a raiva, se ele estiver com raiva, ele vai, né, ele não tem problema com isso. O 9, ele anestesia a raiva. E o 1, ele vai manipular, assim, de uma forma, querendo uma forma lógica, assim, buscar a perfeição no mundo. Ô, Cíntia, a gente pode associar tendências patológicas de acordo com esse ego? Por exemplo, né, o 1, ele tem uma tendência, então, ao perfeccionismo, então ele tem uma tendência a toque, ele tem uma tendência a ser organizado demais. Existem essas tendências? Tem.
Tem um manual, né, assim, o DSM, né, que é de descrição de doenças, assim, o Cláudio tem um livro que ele associa muito, assim, né, mas porque se você chegar no médico, você precisa de um código para, muitas vezes, na medicina tradicional, ela vai te pedir um código, assim, para as doenças, para aplicar plano de saúde, né, a previdência, alguma outra coisa. Mas o Cláudio foi a fundo nisso, assim, e percebe-se, por exemplo, se uma pessoa que procura a perfeição, ela tem a tendência, como você falou aí agora, a ter mais toque, né? A lavar muito as mãos, a querer uma casa muito organizada, muito perfeita o tempo todo. Uma pessoa que tem problema de autoestima, como quatro, que vive, né, que quer, que às vezes se vitimiza, ela tem uma tendência maior à depressão do que as outras pessoas. E aí Perfeito. ele vai Cíntia, a gente tem escrevendo. 5 minutinhos, mas eu gostaria de finalizar aqui perguntando para você o seguinte, Cíntia. Como foram as curas, as mudanças, as percepções no SAT desse ano? Você está recém-chegada no SAT, não foi isso? Conta pra gente um Sim. pouquinho aonde é o SAT, como se inscreve, tem aonde, em quantos países. Conta um pouco sobre isso pra gente. Então, o programa SAT existe né, assim, existe em vários países, Espanha, Itália, aqui no Brasil, Argentina, Chile, Peru. Aqui no Brasil, ele acontece uma vez ao ano, numa cidade perto de Brasília, chamada Lusiânia, geralmente numa temporada de abril ou, assim, ou maio, esse ano foi em maio. Então, pessoal, inscreva-se, tem o Instagram, né, do SAT, eu também coloco no meu Instagram, o meu é @CintiaEnneagrama e tem o @SATBrasil, que sempre tem as explicações e, né, agendas de datas lá. Mas esse ano foi muito maravilhoso, porque foi depois de pandemia, todo mundo muito ávido, né, para se reencontrar. Foi um programa maravilhoso. Tivemos muitas horas de meditação, muita reunião. É, é difícil de explicar, né? Eu estou ainda sobre a energia que eu vim de lá, sabe? Assim, muita gente de muitos Quantos dias de países, imersão que as muita pessoas costumam troca. fazer, Cíntia? É uma semana, às vezes 7 são 10 dias, mas é Perfeito. algo que vale muito, assim. A gente começa com práticas corporais de manhã, depois vai para meditação, depois terapias, e depois aprofundamento também, né, no próprio eneatipo. Então, é um programa completo. É o que Cláudio falava, né? Psicoemocional, porque não dá muita atenção só para uma parte da vida, e sim para todo o conjunto mesmo, é integrativo. Perfeito. Gente, então essa é a Cíntia. Nós vamos trazê-la para Uberlândia em breve. Estamos fechando as datas e divulgando para a gente fazer o workshop da psicologia dos eneatipos. E tem mais, viu? Porque a Cíntia, a gente não teve tempo agora, mas já fica aqui o convite. A gente vai fazer uma segunda live assim que a gente organizar as agendas. Porque a Cíntia, ela faz também workshop sobre mulheres, tá, gente? Tá? Ela faz workshop sobre o sagrado feminino. Ela faz workshops sobre relacionamentos. Então tem bastante coisa para a gente explorar na Cíntia, tá? Então sigam a Cíntia aí, tá? Tá marcado ali na nossa página também. Foi um prazer. E agora eu deixo com você as últimas palavras, Cíntia. Andrea, eu quero te agradecer, assim, né? Foi muito bom te conhecer, Carol também. É, senti uma simpatia, quero demais ir para aí. Agradeço o convite também, estou à disposição. Vamos fazer outras lives. E agradeço a todos que estiveram aqui com a gente hoje, né? Assim, é um espaço muito curto para explicar muita coisa, a gente fica, né, querendo falar mais, mas agradeço a quem esteve aqui. Quem tiver curiosidade, nos procure você para fazer o workshop, que em breve vou estar aí em Uberlândia, com Show, eu falei que muita ia falar mais, alegria. vou falar mais uma coisa. Gente, eu quero muito discutir essa questão do sagrado feminino e masculino, tá? Não é só porque é mulher que tem sagrado feminino e homem tem sagrado masculino, não. Todo mundo tem sagrado feminino e sagrado masculino. E é um assunto que eu acho que vale muito a pena nesse momento. Então, vai ter essa segunda live aí sobre o sagrado feminino, tá bom? Tá joia? Tá combinado. Um grande abraço. Um abraço para todos. Abraço, Cíntia. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.